Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez entrevistando a profissional na área da educação, a Fernanda, com uma grande bagagem. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Matheus, e você? Tudo jóia, graças a Deus. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre as metodologias ativas, mas agora no sentido prático da metodologia. Se você não assistiu o conceito teórico que nós gravamos, então está no meu canal o primeiro vídeo, a primeira entrevista com a Fernanda. Inclusive, ela se apresenta no primeiro vídeo para você conhecê-la melhor, né? Então, nós vamos agora tratar realmente da prática, da experiência, né, da sua experiência, Fernanda, nas metodologias ativas. Então, para os educadores, os docentes que não trabalharam ainda com as metodologias ativas, por onde eles devem começar na prática? Tá. É muito importante que, bom, provavelmente a pessoa que chegou até aqui e veio assistir um vídeo sobre metodologias ativas, ela já tem interesse nesse assunto. Isso é muito importante, porque eu não vou mentir para vocês, dá trabalho. Aprender sobre metodologias ativas dá trabalho, colocar em prática dá trabalho. Só que o resultado é o resultado que a gente, como docente, espera de alguma coisa, sabe? A gente nunca vai ter 100% dos alunos aprendendo, mas você aumenta muito o número desses alunos que aprendem, porque você acaba colocando ele no processo realmente de responsável, né? Então, o primeiro passo para essa pessoa que tem interesse em metodologias ativas é continuar estudando, tá? Hoje existem cursos que ensinam metodologias ativas, mas eu não conheço eles a fundo. Eu acho, e eu aprendi muito com a internet mesmo, sabe? Faltaram muitos elementos, por isso é que eu criei meu canal e por isso é que eu criei a minha empresa, porque eu acho que faltam elementos realmente para a gente entender como que coloca isso na prática. Mas, basicamente, é você colocar no Google lá metodologias ativas e tentar entender o que ela é e ver como que ela está acontecendo na prática. Tem um site que eu indico muito sempre para todo mundo que quer aprender sobre coisas novas e quer aprender sobre novas metodologias dentro da educação, que por muito tempo ele foi a minha página inicial do meu computador, que é o site do Porvir. O meu R é do interior, tá? Mas é PORVIR, acho que é .org, .com.br, mas é um site que traz muito disso. Ele tem algumas sessões específicas sobre metodologia maker, ele tem sessões específicas sobre o aluno no centro do conhecimento, sobre aprendizagem por projetos, e tudo isso são metodologias ativas. Então, assim, estudar é o primeiro passo, o professor realmente se interessar, ir atrás e buscar informação, primeiro teórica, né, porque ele precisa ter uma base teórica, e depois tentar pensar como que ele vai colocar isso dentro da aula dele, né, e aí provavelmente ele vai precisar procurar um profissional mais especializado, porque realmente grátis e livre na internet você não tem muita coisa sobre as práticas de metodologias ativas, mas eu acredito que isso aumente, né. Legal. É importante também que todas essas referências, o site que você disse, alguns livros, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser continuar com esse estudo, né, ter apoio aí para as metodologias ativas para funcionar na prática, né? Sim. E nós falamos também no primeiro vídeo sobre a mudança de mentalidade que o docente precisa ter para aplicar as metodologias ativas. Então, quais são essas mudanças para que ele possa ter êxito na aplicação das metodologias ativas, Fernanda? Sim, realmente eu diria que é o ponto-chave para o professor realmente se tornar um professor que tenha domínio das metodologias ativas. É realmente você mudar a sua mentalidade. Porque uma das primeiras coisas que acontecem quando você começa a implantar uma metodologia ativa na sua sala de aula é que você vai mudar a organização desse espaço. Metodologia ativa, dificilmente ela acontece no formato tradicional de sala de aula, a sala com carteiras enfileiradas. Só para você já entender, esse formato de carteiras enfileiradas, ele já mostra, ele já coloca ali naquele espaço quem tem o poder. Quem tem o poder é quem está em pé na frente de todo mundo, normalmente é o docente.
Quando você muda essa dinâmica e você coloca eles, por exemplo, em círculo, ninguém está mais na frente de ninguém, porque normalmente quando você coloca em círculo também, muitas vezes o professor senta, ele é mais um daquele círculo. Quando você coloca esses alunos em grupos, você não é mais o centro, não existe mais centro. O centro é o conhecimento, tá todo mundo ali focado no conhecimento. Então, só dessa pequena mudança que é a do espaço, você já também tem que entender o que acontece, e eu já vi acontecer isso muitas vezes, inclusive com colegas de trabalho. Como eu falei no outro vídeo, eu já fui coordenadora. Como eu era coordenadora de professores, eu tinha muitas vezes que entrar numa sala de aula para assistir uma aula de um professor, para dar um feedback positivo, né, para colaborar realmente com aquele, para que ele realmente estivesse desenvolvendo aquela metodologia, né, na sua melhor forma, e muitas vezes eu conversava com alguns professores e falava, olha, por que você ainda está fazendo do formato tradicional? E alguns falavam para mim, eu não gosto da sensação de eu ser mais um dentro da sala de aula. Assim, se você for pensar, Matheus, na nossa sociedade hoje, a educação, ela está muito desvalorizada. Ela está desvalorizada moralmente, ela está desvalorizada financeiramente. E aí você pega, e o único momento que esse docente tinha de se sentir valorizado era o momento que ele era ali o principal daquele espaço. E ele não é mais, porque ele percebe que realmente quando ele sai dessa posição, ele perde um pouco esse poder, né? E aí, essa é uma das questões, você entender, como docente, que o que você está fazendo é como se você estivesse plantando uma árvore que você não vai ver o fruto dela, né? Então, esse é o nosso trabalho como docente. E aí você entender que naquele momento você não é o principal, mas que com certeza você colaborou para o aprendizado daquele aluno. E quando ele for um profissional de sucesso, ele vai lembrar de você de alguma forma, sabe? E tem um outro ponto que eu acho muito importante ressaltar, que quando a gente começa a aprender alguma coisa nova, a primeira coisa que a gente faz é meio que negar tudo que a gente fazia antes. E isso também é um erro, porque você precisa ter segurança no que você está fazendo. Não adianta você esquecer seus 10 anos de aula tradicional e começar do zero alguma coisa que você com certeza vai ser inseguro. Mas, por exemplo, dentro de uma aula, o que eu consigo dentro da minha escola tradicional? Colocar os alunos em grupo. Então, eu vou fazer aqui uma atividade para eles ficarem em grupo. Vá em passos lentos, para que realmente você não perca a sua base. Eu já tive, inclusive, professores, nesses 10 anos aí de coordenação também, né? Eu fiquei 6 anos na coordenação. Eu tive professores que perdiam completamente o chão, e eles, antes de terem se adaptado às metodologias ativas, eram excelentes, e quando eles começavam a trabalhar, eles achavam que eles tinham que esquecer tudo de bom que eles tinham e começar do zero. Então, também não é isso, sabe? Quando a gente fala em metodologias ativas, a gente fala, mude o que precisa ser mudado. Não adianta querer mudar tudo. A gente precisa mudar algumas coisas. Uma das principais é você colocar o aluno também como responsável dessa aprendizagem. Então, essa é uma coisa muito importante. E aí, essa mentalidade precisa ser mudada aos poucos, né? Sim, é legal você falar sobre essa bagagem que o professor já tem na escola tradicional. Porque ali ele lida com os alunos, ele com o tempo ele vai sabendo, né, tá em sala de aula, enfim, dominar aquela sala de aula, que nós já conversamos sobre isso, né? Mas de uma forma que há esse ensino-aprendizagem de forma legal, e quando ele vai aos poucos, ou seja, há um equilíbrio, né? Tudo na vida a gente tem que pensar como equilíbrio, quando ele mescla e dá certo, o resultado é positivo, e ele vê esse resultado no aluno e agradecendo o professor por isso, aí ele vai criar mais confiança e o trabalho vai ficando mais fácil ainda com as metodologias ativas. Mas legal, muito importante não deixar de para trás, esquecer o que ele aprendeu, né, como método tradicional do ensino, né? E, Sim. Fernanda, nesse nosso bate-papo que está muito legal, eu também queria que você, como educador, que se especializou em metodologias ativas, né, são 10 anos na área e tem uma grande experiência na prática, quais são os resultados esperados quando essa metodologia funciona? Realmente, quando eu comecei, eu fiquei impressionada, assim, com os resultados que a gente tem, porque você tem, primeiro, um resultado com relação a
aos conflitos em sala de aula. Você já tem um grande resultado com relação a isso, porque você já começa a colocar... Imagina o seguinte, a gente tem um trabalho para fazer e eu sou responsável por ele e você não. Provavelmente você não vai prestar muita atenção no que eu estou fazendo, às vezes você vai ficar, ai, nossa, que sono que eu estou aqui, tá ruim. Agora, se nós dois somos responsáveis, se você sabe que em algum momento você tem a sua parte dessa cobrança e eu tenho a minha, você precisa estar mais presente naquele espaço, você sabe. E também quando você não está presente, isso eu tinha muito esse feedback dos alunos, eles sabiam onde eles estavam errando. Eles falavam assim, eu não estou fazendo a lição de casa mesmo, é isso. Tipo, não tem o que fazer, não vai existir milagre, sabe? Eu não assisti a videoaula que eu precisava ter assistido para a nossa aula acontecer hoje. Então, realmente, eu não tenho nada a agregar. Então, você começa a responsabilizar. Isso é muito importante, né? Então, por exemplo, quando você trabalha metodologias ativas, elas também partem do princípio que a nossa nova BNCC vem trazendo, que é a questão de você trabalhar habilidade e competência. Isso eu também colocaria, talvez, na pergunta anterior, que esse é outra mudança de mentalidade do professor. O professor, principalmente o professor a partir do Fundamental 2, ele tem muito apego aos seus conteúdos. E os conteúdos dentro das metodologias ativas, eles não são a parte principal. Eles são uma forma de você desenvolver habilidades e competências no seu aluno. Então, os conteúdos, eles são um meio, eles não são o fim. Para o professor tradicional e para o professor que é ali formado naquela disciplina, ele tem como fim o seu conteúdo. Então, muitas vezes o aluno não aprendeu aquele conceito, mas ele aprendeu outras coisas, ele desenvolveu outras habilidades, ele desenvolveu outras competências. Não é que eu estou falando também que a gente tem que esquecer dos conteúdos, tá? Mas os conteúdos não são o ator principal dentro das metodologias ativas. Eles são a ferramenta que a gente usa para desenvolver habilidades e competências. E você vê hoje uma BNCC vindo exatamente trazendo que o mais importante são habilidades e competências, não é o conteúdo, né? O conteúdo, ele é usado como uma ferramenta para o desenvolvimento disso. E aí você vê realmente os alunos tendo mais interesse, você vê os alunos tendo mais participação, você coloca eles num lugar onde muitas vezes você adicionou a essa sua aula tecnologias, então você tornou aquilo mais interessante para eles, você saiu às vezes do espaço sala de aula, então os resultados são muito positivos. E metodologia ativa, como eu falei no primeiro vídeo, ela sai daquela média, ela para de prestar atenção só no que é médio, ela passa a prestar atenção também naqueles alunos que superam a média, que normalmente eles são muito deixados de lado dentro de uma escola tradicional, e também os que não chegam na média. Esses alunos também, eles já ganham ali um carimbo e eles são colocados meio que de lado, porque dá mais trabalho. Então, você tem, quando você trabalha uma metodologia ativa, essa justiça maior dentro da sala de aula, você consegue fazer com que todos os alunos sejam contemplados, mas eu reitero aqui para você que realmente dá mais trabalho para o professor. Imagina que antes você montava uma aula que era uma aula só, e agora você tem que pensar uma aula para 3 grupos de alunos. Então, dá trabalho. A gente falava lá, a gente tinha algumas ferramentas na escola que eram para facilitar realmente essa autonomia do aluno. E uma delas era um roteiro de estudos que a gente fazia, né? Para o mês, por exemplo. Dava muito trabalho fazer esse roteiro de estudos. Quando eu tinha que entregar ele demorava, tipo, não era uma coisa igual preparar uma aula. Eu tinha que preparar basicamente um mês de aula. Então, era muito mais tempo. Só que no desenvolver daquilo, já está tudo pronto. Eu não preciso ficar um dia antes refazendo as coisas. Eu percebi exatamente isso, dava muito mais trabalho antes, mas no desenvolvimento era muito mais tranquilo e eu realmente tinha essa troca com os alunos, né? Então, você tem resultados extremamente positivos. Eu, sinceramente, não sei mais como trabalhar em escolas tradicionais, porque mesmo que eu entre numa escola tradicional, como eu já trabalhei depois dessa escola, eu também trabalhei em escola tradicional, eu realmente levo
os meus conceitos de metodologias ativas, e mesmo que tenha tudo que tem para seguir, apostila, tudo, eu realmente coloco. Eu vou lá e faço uma aula em roda, eu coloco umas questões em grupo, eu faço umas apresentações, eles vão me explicar o conceito, não vou ser eu que vou explicar o conceito para eles. Então, mesmo dentro de uma escola onde é tradicional, dá para a gente ir implantando aos poucos as metodologias ativas e ir mudando realmente dentro da gente essa noção, né? Porque no primeiro momento realmente é difícil, mas os resultados são excelentes, assim. Não tenho o que falar dos resultados. Que legal. Fernanda, então nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo referências do trabalho que você faz, um link, rede social, enfim, Uhum, para que quem tiver mais interesse, né, em conhecer mais o seu trabalho e ter mais informações, né, uhum. possa te procurar. Que bom, foi muito legal esse nosso bate-papo. Eu também gostei muito. E faremos outros em breve, se Deus quiser. Certeza. Porque a educação é muito importante, é a mais importante, vamos dizer assim, na evolução do ser humano, e a gente tem que fazer isso com amor. Que eu falo que eu também sou um docente, estou envolvido com a educação. Quando a gente faz por amor, a gente enfrenta esse desafio, que é esse trabalho maior que dá em aplicar as metodologias ativas, como você disse aí, em sala de aula. Uhum. Então, Fernanda, muito obrigado mais uma vez Eu que e agradeço. nos veremos em breve. Eu agradeço pelo convite e um beijo para todo mundo. E logo, logo a gente se fala novamente. Ok, tchau, tchau. Tchau.